Olá, primeiro ano A. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, eu e minha filha nós estamos bem, estamos com saúde. Isso é muito importante nesses tempos de pandemia. Quero dizer que eu continuo aqui com saudades de vocês, saudades da nossa escola, saudade da rotina e do trabalho dentro da escola. Mas é importante que a gente ainda se nos mantenhamos em isolamento social. Estamos ainda no meio de uma pandemia. Nada está melhor do que estava há 2 meses atrás, infelizmente, né? Isso por conta de todo o desajustes de fala entre o governo federal e o governo estadual, né? Toda essa disputa política em torno do coronavírus, tudo isso só tem prejudicado as ações de combate à pandemia nesse momento. Então, se nós temos um número tão elevado de vítimas da Covid-19 em nosso país, isso se dá justamente por conta de que essa doença, essa pandemia, ela foi extremamente politizada no Brasil de uma maneira extremamente pejorativa e por isso que nós temos um número tão elevado de vítimas. E aí eu faço uma comparação com você, por exemplo, com o número de vítimas dos Estados Unidos. Então, o país que tem maior número de vítimas pela Covid no mundo é os Estados Unidos. O segundo país com maior número de vítimas é o Brasil. E nesses dois países, a politização da pandemia foram extremas. E é por conta disso que, inclusive lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, existem essas disputas políticas em torno da pandemia. Então, por conta de que o governo federal, né, na figura do senhor Jair Messias Bolsonaro, ele que é um negacionista, que nega a gravidade dessa pandemia, ele prega o fim do isolamento. E é claro, muitas pessoas nos estados, né, por exemplo, são contra o isolamento social e por isso são a favor do que diz o Bolsonaro. E é contra o que diz o governador que prega o isolamento social. Então, no nosso estado de São Paulo, durante muito tempo, foi instituído o isolamento social. Nós estamos, né, em isolamento social, com algumas flexibilizações, mas estamos ainda, é por isso que eu estou aqui dando essa aula para vocês através desse recurso tecnológico. E então é claro que esses governadores, por exemplo, no caso aqui do estado de São Paulo, que tem a figura do senhor João Dória como governador do estado de São Paulo, ele perde capital político quando ele institui o isolamento social. É claro que para o comércio isso é muito ruim, claro que é muito ruim para o comércio. É ruim para a educação? Também é ruim para a educação. Nós estamos aqui nos reinventando para que você tenha o mínimo de aprendizado durante esse ano. Então a gente sabe que existem prejuízos em todas as áreas, mas esses prejuízos eles podem ser sanados, enquanto que as vítimas fatais dessa doença elas não terão outra oportunidade para sanar os seus prejuízos. Então é importante que a gente saiba, né, a importância do isolamento social, que a gente entenda todo esse contexto e que a gente entenda que essa politização extremada ela é extremamente prejudicial para o combate da pandemia no Brasil e por isso que nós temos tantos mortos. A Mayara está aqui, chegou aqui no meio dessa aula, ela quer falar oi para vocês. Fala oi, Mayara, esse aqui é o meu primeiro ano, eu estou numa aula de filosofia. Filosofia. Estamos numa aula de filosofia. Eu vou parar um pouquinho aqui para atender ela, tá, gente? Bom, voltando aqui, então, por que eu estou falando dessa maneira a respeito dessa pandemia e em relação à politização dessa pandemia? Bom, primeiro, porque nesse terceiro bimestre nós iniciaremos a estudar filosofia política. Então, a filosofia política é um dos campos da filosofia. Então, é importante, particularmente, eu acho muito importante para que a gente compreenda, inclusive, a sociedade que nós vivemos. É importante a gente entender da política e como política como algo essencial e fundamental para a organização da sociedade.
Se nós vivemos em sociedade, se nós vivemos num território que é uma nação, e essa nação ela é governada e que nós vivemos sobre leis, é importante que você saiba que tudo isso só acontece por causa da política. Então, antes de que você me fale que odeia a política, eu quero dizer que assim, tudo bem, você tem todo o direito de odiar a política, mas eu vou dizer para você que não é uma atitude muito sensata, já que se você tem rua na sua casa, se você tem água encanada na sua casa, se você tem luz elétrica na sua casa, saiba que todas essas coisas só foram possíveis por conta da política. É claro que existem coisas muito ruins que envolvem a política, sim, mas isso depende da ação dos homens. Então, e uma coisa, é muito comum que as pessoas elas odeiem política, eu acho que por dois motivos principais. O primeiro motivo é porque elas não compreendem política. Então é muito natural que as pessoas não saibam o que faz um deputado federal, elas não compreendem qual é a função de um vereador, elas não compreendem o que deve fazer, quais são as obrigações de um governante, como um governador, como um presidente. Então as pessoas não entendem as divisões do Estado, né? Não sabem o que é o poder executivo, não sabem o que é o poder legislativo. E aí eu quero dizer para você que você tem essa oportunidade agora, no seu primeiro ano do ensino médio, é porque é nesse ano que nós vamos estudar sobre a filosofia política. O que é o poder legislativo, por exemplo, o que é o poder executivo, e aí isso torna mais fácil a compreensão da política e como se dá a política, não só no nosso país, não só no Brasil, mas como também em outros países. É claro que existem diferenças muito grandes na maneira de governar os países, né? Por exemplo, você pode pegar e nós temos aqui no Brasil uma república federativa, mas existem lugares que não é uma república, que é uma teocracia, por exemplo, que é o caso do Irã, que lá onde as leis do Estado são as leis religiosas. Tá? O que não acontece aqui no Brasil, porque o Brasil é um Estado laico, onde o poder do Estado, a política, ela deve estar separada da religião. Infelizmente, nós vimos cada vez mais essa aproximação entre política e religião, e que para a maior parte dos filósofos e para os estudiosos da política, os sociólogos, os historiadores, isso é muito ruim, é muito nefasta essa união entre política e religião. Bom, para que a gente possa adentrar no mundo da filosofia política, é importante que você entenda o conceito de Estado. E aqui quando eu falo de Estado, eu não estou falando apenas de uma divisão territorial, né? Por exemplo, o Brasil, tenho aqui o mapa do Brasil aqui nas minhas mãos, aqui o mapa do Brasil. Então o Brasil ele é dividido em estados, né? Então você tem aí, você está vendo aí o estado do Amazonas, o estado do Pará, Ceará, Mato Grosso, Bahia, estou falando dos maiores, viu gente? Então esses são os estados que formam a República Federativa do Brasil, correto? Muito bem. Então veja que o estado ele antes para ser estado ele tem que ter um território, certo? Então temos o território do Pará, temos o território da Amazonas, temos o território de São Paulo e eles se formam estados que formam a República Federativa do Brasil. Então a República Federativa do Brasil é a união das unidades federativas, que são chamadas aqui no caso do Brasil de estados. Por exemplo, se você atravessar a fronteira com a Argentina, lá na Argentina, a República da Argentina é formada pela união das províncias. Lá, os estados recebem o nome de província. E se você atravessar a fronteira para o Uruguai, lá no Uruguai, os estados são chamados de departamentos. Então, departamentos é como é o nome que eles dão aos estados. Aqui no Brasil, essas unidades federativas recebem o nome de estados. E isso aí, agora eu quero dizer para você, por que estou falando sobre isso? Porque isso pode confundir um pouco. Porque a palavra estado, antes de ser empregada para designar uma unidade federativa da República Brasileira, a palavra estado tem outro significado. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui rapidamente porque durante a edição da nossa aula eu notei aqui uma falha, um erro,
que não dava nem para editar, então eu tenho que fazer esse vídeo aqui para juntar a nossa aula, para que eu possa falar um pouquinho a respeito do significado da palavra Estado, tá? Então, no momento da aula, eu digo que assim, pode confundir um pouco, por quê? Porque as unidades federativas da República Federativa do Brasil, ou seja, esses territórios que nós chamamos de Estado, então eles recebem esse mesmo nome. Então, por exemplo, nós temos o Estado de São Paulo, Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, os 26 estados que compõem a República Federativa do Brasil, mais o Distrito Federal. Bom, então, por que pode confundir? Porque a palavra Estado, ela também significa essa máquina que gerencia esse território. Então, por exemplo, nós temos o Estado brasileiro. O que é o Estado brasileiro? Bom, é a máquina que gerencia o nosso país. E essa máquina ela é feita por instituições, né? E essas instituições vão desde o Congresso Nacional, o Judiciário Brasileiro, né? O Supremo Tribunal Federal, enfim, são instituições que gerenciam essa nossa nação, esse nosso país, que é o Brasil. Então, dentro dos estados brasileiros, por exemplo, assim, dentro do estado de São Paulo, existe também uma máquina que é o Estado. Então, nós temos aqui, no estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde, que cuida de toda a saúde do estado. Nós temos a Secretaria da Educação, que é o meu empregador, por exemplo, é a instituição no estado que me emprega, né, emprega todos os meus colegas e gerencia a escola pública no estado de São Paulo, tá certo? Então, veja, então, para que não haja confusão. Então, existe a palavra Estado, que define essas unidades federativas do Brasil, como o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais, e existe também a palavra Estado, que define a máquina, que gerencia, né, que é onde estão abrigadas as instituições que regem uma nação, um país, um estado, inclusive uma cidade como o município de Assis. O município de Assis é um pequeno estado. Por quê? Porque existe uma máquina que gerencia, né, as demandas públicas do nosso estado. Então, por exemplo, a educação municipal, tem a saúde municipal, né, secretarias de obras do município. Enfim, bom, espero que tenha ficado claro. Se não, vocês têm que entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Forte abraço. Então, para que haja Estado, primeiro, é preciso ter um território. Segundo, é preciso ter um povo, certo? Né? Então, esses são os dois primeiros pilares do que é o Estado, certo? O outro aspecto do Estado é a soberania. Tá? Então, esse povo que vive dentro de um território e que esse território e esse povo têm uma soberania, ou seja, eles são vistos por outras nações, por outros estados, como um estado independente. Então, veja, os outros estados do Brasil reconhecem o Estado brasileiro como uma nação. Diferente, por exemplo, do Estado palestino. Então, não existe um Estado palestino, né? Não existe um Estado da Palestina. Por quê? Porque esse Estado ele não é reconhecido. Então, se há uma luta do povo palestino para que essa soberania, esse Estado, ele possa ser reconhecido pelos outros países do mundo. Então é por isso que há uma disputa lá, por exemplo, na terra dos palestinos, entre os palestinos e judeus, né? Então, assim, qual é o território da Palestina? Onde que vivem os palestinos? Então eles vivem em territórios que grande parte do território que era considerado território da Palestina foi invadido pelos judeus, né, por Israel, pelo Estado de Israel. O Estado de Israel ele é reconhecido desde da sua criação em 1948. E esse Estado ele passou a invadir os territórios que eram, né, os territórios que estavam além dos seus limites, que foram colocados a partir de 1948 na criação desse Estado de Israel. Então eles invadiram o território dos palestinos. Então não existe um Estado palestino, existe um povo palestino, mas como não existe um território, não há soberania. Por quê? Porque os países do mundo não reconhecem a Palestina como um Estado. E isso é muito grave, né? Porque muitos direitos dos palestinos são violados, principalmente pelos
israelenses, né, os judeus, que vivem no Estado de Israel, na nação de Israel. Tá? Então, isso acontece não só, por exemplo, com os palestinos, mas acontece também com outras etnias, como os curdos. Os curdos também, eles são um povo, mas não têm um território que são para eles, né? E também por isso não há uma soberania, como não existe um território, existe um povo, também não há soberania, correto? E agora você pode me perguntar para que serve o Estado, né? Bom, o Estado ele serve para garantir os direitos dos cidadãos, né, dos habitantes desse território. Então, para que haja também uma harmonia social, por isso que serve o Estado. Né? Então, por exemplo, você está tendo aula comigo, seu professor de filosofia. Quem é que paga o meu salário para que você possa ter aula comigo? É o Estado. Por exemplo, você está andando na rua e você, de certa forma, se sente ameaçado ou ameaçada, você liga para quem? Você liga para a polícia. E quem é que paga o salário do policial? Também é o Estado. E aí você pode estar aí na sua casa, vou bater na madeira porque eu não quero que isso aconteça, você pode se sentir mal, e aí você precisa de um hospital. Você vai para o hospital, se você não tiver um plano de saúde particular, você vai para o UPA, e quem é que paga o salário dos funcionários do UPA? É o Estado. E esse Estado aqui, por exemplo, professor, mas e a escola municipal? Não é o Estado que paga. Aí eu vou dizer que a cidade de Assis é um pequeno Estado. Então toda organização social que possui um governo, ele pode ser caracterizado como um Estado, mesmo que seja pequeno. Né? Então, a cidade de Assis é um Estado? Sim, é um Estado. O Estado de São Paulo é um Estado? Sim, é um Estado. Por quê? Porque tem um governador, tem estruturas de governo. Né? Aqui em Assis também tem estruturas de governo. Se você com certeza já estudou numa escola municipal. Então, essa escola municipal ela é gerida pelos recursos do município. Né, que aí o município ele é governado pelo prefeito, o prefeito escolhe os secretários de cada uma das secretarias, seja Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras e aí por aí vai. E o Estado também, ele tem o seu governador, ele escolhe os seus secretários, aí o secretário da Educação, o secretário da Saúde, que vai gerir toda a educação e toda a saúde do Estado de São Paulo. Aí quando a gente trata da esfera federal, aí não é mais secretaria, não é mais secretário, aí o presidente escolhe os seus ministros. E aí nós temos aí um ministro da saúde, aliás, nós não temos ministro da saúde no momento, nós temos um general que ocupa o lugar de ministro da saúde, que deveria ser um médico a ocupar esse, ou pelo menos um bom gestor, e no caso desse general, Eduardo Pazuello, que nesse momento está lá no Ministério da Saúde, nem médico e nem gestor ele é. Pois bem, e aí nós estamos dentro de uma pandemia agravando-se cada vez mais e nós não temos um ministro efetivo da saúde. Isso é uma boa política? Aí eu deixo para você tirar essa conclusão. Eu deixo para você pensar sobre isso, como está acontecendo hoje a política no Brasil, tá certo? Bom, é importante para que você possa ter uma crítica a respeito da política, como ela acontece no Brasil hoje, é importante que você também procure se informar a respeito do que está acontecendo, e aí você pode, por você mesmo, tirar as suas conclusões. Bom, é importante que você saiba que o Estado de São Paulo, por exemplo, existem leis que são específicas para o Estado de São Paulo. Por exemplo, nós estamos foi decretado foi feito um decreto de isolamento social. Tá? Então esse decreto de isolamento social ele foi decretado pelo governo do Estado de São Paulo, porque se dependesse do presidente da República, nós não tínhamos isolamento social, certo? E se com isolamento social nós temos 100 mil mortos, imagine se não houvesse isolamento social, né? Se os governadores não tivessem decretado o isolamento social. Tá? Então, nós temos um decreto estadual. Tá? Então, não é esse decreto do Estado de São Paulo só vale para o Estado de São Paulo. O Estado do Paraná também tem um decreto de isolamento, só que ele tem algumas diferenças do decreto que foi instituído aqui no Estado de São Paulo, e bem como o decreto é diferente do decreto que foi feito para o Maranhão, para o Piauí, para outros estados do Brasil.
teve estados que flexibilizaram antes, o estado de São Paulo tem as suas regras de flexibilização, então tudo isso se dá dentro do poder político do governo do estado de São Paulo. Tá claro? Eu espero que sim. Bom, então o estado ele tem certa autonomia, né? É claro que o estado não pode decretar leis que se sobrepõem à Constituição brasileira. A Constituição, ela sim é a lei de toda a nação, de todo o Estado brasileiro. Então veja, um Estado, para que ele efetivamente exista, ele tem que ter ordenamento jurídico, ou seja, tem que ter leis, senão a gente não vive em sociedade, compreende? Então, assim, se cada um fizer o que der na sua telha, como é que a gente vive em sociedade se isso acontecer? Então, não ocorre sociedade sem que haja um ordenamento jurídico, tá? E esse ordenamento jurídico se dá através do poder judiciário. E aí você começa a entender um pouquinho dessa divisão que acontece dentro do Estado. Então, o judiciário é aquele que tem poder para fiscalizar se os cidadãos da nação, e inclusive os governantes dessa nação, seja ele o presidente, governador, prefeito, vereador, seja quem for, está cumprindo com as leis que estão na Constituição brasileira. Tá? No caso, a Constituição brasileira ela é vigente no Brasil desde 1988, quando ela foi então promulgada no Brasil. Tá? O Brasil já teve mais de 6, se eu não me engano, Constituição ao longo da história da República Brasileira. Então essa que nós obedecemos, ou essa que está em vigência, ela foi então ditada em 1988. Bom, então como eu disse, existem certas autonomias. Por exemplo, existem leis municipais também. É claro que as leis municipais de Assis podem diferenciar um pouco das leis municipais de Palmitau, apesar de ser perto uma cidade da outra, apesar de estar dentro do mesmo estado, mas são cidades diferentes. Então é por isso que eu digo que Assis é um pequeno estado, Palmitau é um pequeno estado, Cajuda da Mota é um estado menor ainda, Florina então quase não existe no mapa, mas é um estado. Por quê? Porque existe um governo que governa uma estrutura política e social que é do município de Florina, Palmitau, Assis e... Se eu continuar falando aqui, é capaz de eu ser muito repetitivo, acho que você já entendeu. Tá? Vou parar um pouquinho aqui para ver o que ainda a gente falta falar nessa aula aqui. Bom, o outro poder, né, que forma o Estado como a gente conhece é o poder legislativo. O que é esse poder legislativo? É o poder das leis. Então, existe um grupo de pessoas, seja no município, seja no Estado, ou seja na esfera federal, enquanto nação, existem pessoas que são responsáveis em fazer as leis. Né? Eu falei para você a respeito da Constituição. A Constituição brasileira está vigente no nosso país desde 1988, quando ela foi ditada. Quem é que ditou essa Constituição? Foram os legisladores. Quem são esses legisladores? Os legisladores são deputados federais, no caso, né, da Constituição, deputados federais e senadores. Então, o poder legislativo no Brasil está dentro do Congresso Nacional. Eu vou pegar aqui a foto do Congresso Nacional, eu tenho aqui uma foto. Bom, tá aqui a imagem do Congresso Nacional, eu acho que você já deve ter visto essa imagem em muitos lugares, né? Então essa é a foto do Congresso Nacional. Aqui, onde você tem essa cúpula voltada para baixo, está embaixo dessa cúpula aqui, está o Senado brasileiro. E essa cúpula aqui, que é maior, que está voltada para cima, embaixo dela está o plenário da Câmara dos Deputados Federais. Então, e existe um porquê dessa cúpula estar voltada para baixo e essa cúpula estar voltada para cima. Essas torres que estão no meio das cúpulas, uma torre é onde ficam os gabinetes dos deputados federais e a outra torre aqui é onde ficam os gabinetes dos senadores da República. Então, essa cúpula ela é do Senado e está para baixo, e ela é menor porque o número de senadores no Brasil é menor do que o número de deputados federais. E ela está para baixo porque aqui é onde são geridas as leis que aqui foram votadas.
né? Aqui realmente há aprovação, né? Então a lei ela é votada aqui na Câmara dos Deputados e depois ela segue para ser votada entre os senadores. Então só se o Senado aprovar essa lei que foi aqui, né, gestada, né, dentro da Câmara dos Deputados, só a aprovação da lei quando o Senado ele também vota favorável a esse projeto de lei. Então aqui essa cúpula ela está voltada para cima porque a Câmara recebe as ideias da sociedade, né? A sociedade tem as suas demandas, então joga essas demandas lá para os deputados criam projetos de lei e aqui essa cúpula está voltada para baixo porque ela está no sentido de introspecção. Então os senadores eles vão lá decidir realmente se aquele projeto de lei ele vai trazer harmonia, se esse projeto de lei ele vai cumprir com o objetivo do Estado, que é trazer felicidade, alegria para todos os seus habitantes. Então o objetivo máximo, se você for pegar lá para ler a Constituição brasileira, no seu primeiro parágrafo diz que a função da Constituição e do Estado brasileiro é garantir bem-estar a todos os cidadãos e cidadãs da nação brasileira, do Estado da nação brasileira. E o outro poder, né, então já vimos dois poderes, o poder judiciário, o poder legislativo. O outro poder que compõe o Estado como nós conhecemos hoje é o poder executivo. Esse é o poder da administração. Então nós temos o poder executivo nas cidades. Quem é que está à frente do poder executivo das cidades? Isso, prefeito, é isso mesmo, prefeito. O prefeito, ele é o chefe do executivo dentro das cidades, o governador é o chefe do executivo no estado e o presidente é o chefe do executivo da nação. Tá? E no caso do Brasil, nós vivemos numa república democrática, ou seja, essas pessoas ocupam esses lugares pelo voto popular. Né? Então nós temos aí aquele que vence as eleições, ele então ocupa esses postos dentro do executivo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos eleições há 2 anos atrás, teremos eleições daqui 2 anos para presidente, governador e prefeito. E aí você pode dizer assim, professor, mas eu odeio política porque as pessoas que são eleitas, elas não cumprem as suas promessas, ou eles roubam, enfim, etc e tal. Eu também concordo que isso é bastante ruim para todo o povo, para toda a nação brasileira, mas é importante que você saiba que a gente está nesse buraco todo porque a gente se meteu dentro dele, né? Então, é claro que assim, é importante também notar que esse desgosto pela política também está relacionado a uma questão da educação do povo brasileiro. Não estou falando de educação de ser mal educado, bem educado, estou falando da questão que a educação realmente não prepara cidadãos que são conscientes dos seus direitos enquanto cidadão, né? Bom, então nós vimos então aí os 3 poderes que formam o Estado, como a gente conhece hoje, o Estado atual, né? Mas só que eu vou te dizer que isso não acontece há muito tempo, né? Isso acontece há pouco mais de 300 anos no mundo, né? Então, antes disso a gente tinha outras formas, né, de governo, né, de formação e constituição do que é Estado, né? Então, essa questão do Estado estar dividido por poderes, isso aconteceu por conta das ideias iluministas a partir do século XVII, século XVIII, lá na Europa. Tá? Então nós vamos estudar um pouquinho nas nossas próximas aulas o pensamento filosófico, né, dessas pessoas, desses filósofos europeus que formaram então essa ideia de Estado moderno, esse Estado que nós conhecemos hoje, que existe essa divisão tripartite de poder que foi mencionada por mim aqui nessa aula, tá certo? Bom, para mim é muito importante que você compreenda esse conteúdo. Eu acho que é muito importante não só pelo momento que a gente está vivendo, mas para que a gente possa compreender os nossos direitos enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto povo de uma nação, de um Estado.
Então é importante que a gente compreenda um pouco mais sobre política. Eu sei que para muitas pessoas parece que é um assunto muito chato, mas é fundamental, é essencial para uma qualidade de vida, para uma qualidade de vida geral da população brasileira, que a gente compreenda um pouco mais sobre política, né? E aí eu coloco como exemplo mesmo o que a gente vivencia hoje enquanto pandemia, enquanto a pandemia que está assolando aí, fazendo milhares de vítimas no Brasil. E aí nós temos aí esses mandos e desmandos, né, do poder federal e também do poder estadual, enfim. Então é importante que você e eu, nós compreendamos melhor o que é política, o que é Estado. Mas por hoje, nossa aula já está aí com mais de 30 minutos, quase. E aí na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto, tá certo? Então eu vou mandar para vocês nesse roteiro uma pesquisa individual sobre a concepção de Estado, para que você possa fazer uma pesquisa e escrever alguns parágrafos sobre isso, para que você possa associar com o que foi dito aqui nessa aula e assim você gravar os conhecimentos e aprender de verdade, né? Então, vou mandar nesse roteiro uma pesquisa individual sobre Estado e algumas perguntas que você vai poder resolvê-las depois que você lê, depois que você assistir essa aula e depois que você lê um texto de apoio que eu também já selecionei para você. Tá bom? Por hoje é só. Eu espero que você tenha uma excelente semana e a gente se fala aí no WhatsApp caso você precise de mim para resolver as suas dúvidas em relação ao assunto tratado nessa aula ou de outras aulas, tá bom? Quero dizer para você que eu ainda estou recebendo os trabalhos, seja do primeiro bimestre, do segundo bimestre, estou recebendo para compor as suas notas desse segundo bimestre, que o conselho de classe vai ser essa semana, tá bom? Então, um forte abraço para você, fique bem, se cuide e se for sair de casa, use sempre máscara.